amigos, retomando a leitura do nosso livro Voltei, de autoria de Irmão Jacó, vamos continuando. No último encontro, nós paramos na folha 152, em que ele recebia as lições valiosas da entidade que surgiu na sua cerimônia de boas-vindas, essa Bittencourt Sampaio. Então, Bittencourt seguia conversando com ele. Nós paramos no ponto em que ele dizia: cedendo à impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas, despreocupamo-nos de adquirir simplicidade e amor, paciência e renúncia, resignação e esperança, dádivas de vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz. Impressionamo-nos com o Salvador nas claridades sublimes da ressurreição, mas ignoramos o Mestre crucificado. Agrada-nos dispor, aborrece-nos obedecer. Buscamos a autoridade, desdenhamos a disciplina. Exercemos severo exame sobre os atos alheios, sem qualquer vigilância ao próprio coração. Entendemo-nos perfeitamente com o ruído e com a leviandade do mundo que nos cerca os sentidos inferiores, mas raramente nos comunicamos com o espírito sublime do Cristo na própria consciência. Sabemos cair depressa, contudo dificilmente nos decidimos a levantar. Adornamo-nos com as flores de um dia e perdemos os frutos da eternidade. Ele quer dizer que nos enfeitamos com as glórias passageiras e deixamos de lado os frutos da eternidade, aquilo que realmente vai permanecer. Vivemos em ilusão. Queremos dispor, mandar, mas não queremos obedecer. Buscamos ser a autoridade, mas não queremos disciplina. E assim ele vai relacionando os defeitos da humanidade como um todo. Habituamo-nos a pedir as bênçãos do Eterno e, quando as recebemos, dispomos-nos a dormir indefinidamente. Não temos consciência, não cumprimos os nossos deveres, os deveres que são esperados de cada um de nós. Ficamos implorando auxílio, proteção toda hora, todos os dias, mas não nos dispomos a arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Enchemos a terra de palavras brilhantes, esquecidos de que a vitória no bem é mais concreta naqueles que ouvem o conselho sábio e o aplicam. Falar é muito fácil, difícil é ouvir. E mais difícil que ouvir é tornar realidade aquilo que se ouviu, é aplicar. É isso que é difícil, é o fazer. É por isso, meu amigo, que chegamos sem lâmpada própria às eminências da vida, incapazes de contemplar o brilho solar pela nossa deficiência de luz.
Todavia, o todo misericordioso jamais nos cerra as portas do serviço de elevação. Aqui ele vai pouco a pouco mencionando o que as pessoas fazem para depois precisarem se empenhar muito no serviço de elevação. Poderíamos começar esse serviço já desde a Terra, desde a encarnação, mas vamos deixando para depois e depois chegamos na espiritualidade carentes de luz. Aqui também encontrarás as bênçãos do atributo, quer dizer, as bênçãos do trabalho, no aproveitamento das quais acenderás a própria lanterna para a jornada. Sem as qualidades que nos santifiquem o caráter, dignifiquem a personalidade, espiritualizem o raciocínio e iluminem o coração, é impraticável a felicidade nos mais gloriosos mundos. Vejamos, temos que santificar o nosso caráter, dignificar a nossa personalidade, espiritualizar o raciocínio e iluminar o coração. Sem isso, não chegaremos à felicidade dos mundos gloriosos. A lâmpada pode ser acanhada e pobre, no entanto, se possui material equilibrado e perfeito para sintonizar-se com a sede da força, produzirá luz e beleza em silêncio. Renovemo-nos assim, aprimorando as nossas possibilidades interiores para que nos comuniquemos com o Supremo Doador da vida, através dos fios invisíveis de amor que o ligam com o universo infinito. Deixa, Jacó, que rujam as tempestades do mundo, esquece as recordações violentas do passado, emerge do homem velho e caminha para o alto. Vem, sai desse homem velho para poder ascender a planos mais altos, para poder evoluir, irradiar-se-á então a tua luz brilhante e pura. Amemos o trabalho transformador. A vida nada deve aos inúteis. Somos ramos da videira divina e a nossa felicidade exige a seiva imortal que procede das raízes profundas. Sem esse alimento, convertemo-nos em galhos secos e improdutivos. Devemos nos alimentar em Deus, buscar nele toda a força, toda a energia, toda a coragem para enfrentar todas as situações e assim conseguir, já desde esse momento de encarnados, avançar sempre sob a luz de Deus rumo à elevação. Atravessa corajoso esta hora de transição, reanima-te no Senhor e não desfaleças. Palavras de bastante incentivo trouxe esse irmão. Ao fim da reunião, em seguida, como se desejara subtrair-nos a ideia de cerimonial, passou a conversar naturalmente conosco. Referiu-se aos companheiros que lhe compartilham as atividades na esfera em que se encontra e entabulou particular palestra com Guion sobre o evangelismo no Brasil e as angústias do mundo moderno. Mais 4 entidades ligadas ao fraternal mensageiro se materializaram em figura harmoniosa e fulgurante, todos com muita luz, né? Abraçaram-me com carinho e cantaram com os meninos orientadores um hino suave consagrado a Jesus. Em torno de mim, os doces entusiasmos da Boa Nova traçavam planos de sagrada cooperação com o Cristo. Reportavam-se os amigos presentes
às multidões de espíritos fanatizados no mal e aos sofredores desencarnados de todos os matizes. Examinamos recursos para esclarecê-los, ampará-los e auxiliá-los, mas, apesar do interesse com que lhes registrava os projetos de renovação redentora, não tinha comigo senão lágrimas de compunção e reconhecimento. Estava extremamente emotivo naquela noite. Outros cânticos se fizeram ouvir comoventes e formosos, e quando Bittencourt Sampaio e os dele se despediram num deslumbramento de júbilo, senti o princípio de uma revolução interior, de profundas consequências em meu futuro. Perdera momentaneamente a curiosidade doentia que me orientara até ali. A claridade dos outros acentuara-me a obscuridade. Minha inquietação característica centralizara-se. Por que avançar no conhecimento cerebral de alma às escuras? Cabia-me mudar de rumo. Deu um grande desejo de renovação, de refazer aquilo que ele entendia dele mesmo, de tomar novos rumos, novas resoluções. Na realidade, fora agraciado pela benevolência de muitos amigos que me rodeavam, o espírito de atenção e ternura, mas nos recessos de meu ser jaziam os sinais de minha inadaptação ao reino do Senhor que eu ambicionava servir. Antes de estendê-lo aos outros, tornava-se indispensável construí-lo dentro de mim. Embora a beleza inesquecível daquela noite de amor, as graças recebidas confirmavam-me, no fundo, as primeiras impressões de que eu não passava de um mendigo de luz. Esta conclusão que ele tirou é bem lúcida em relação ao que ele de fato estava sentindo. Ele estava inadaptado. Ele queria servir, mas antes de fazer isso, ele entendeu acertadamente que era indispensável modificar-se, construir o reino de Deus dentro de si, porque nós não podemos atuar de maneira útil se nós estamos ainda perturbados por mil pensamentos, mil prejuízos que ainda trazemos. E ele ainda estava muito arraigado no homem que ele foi, no homem de negócios, acostumado a mandar, acostumado a ser servido e obedecido. Ele trazia essas tendências ainda, mas ali não era isso que se esperava dele. E ele começou a se sentir inadaptado, chegou a essa conclusão e de que precisava, assim, antes de assumir o compromisso de realizar um trabalho de importância para o resto de irmãos necessitados, ele precisava, ele mesmo se adaptar, ele mesmo se sentir apto. Na escola da iluminação. Infinita é a bondade do Senhor, que não força a criatura e espera sempre. Se fosse fustigado pelos amigos com palavras rudes, logo após a desencarnação, se me relembrassem descaridosamente os erros, talvez me refugiasse na própria resistência, acentuando as sombras que me dominavam a alma. Isso acontece também, às vezes, quando nós apontamos os erros para uma pessoa, ela toma posição defensiva. Ela passa a ficar impermeável às nossas observações. Então, aqui ele traz esse dado que se
os irmãos o tivessem tratado de maneira rude, ele não teria chegado a esse ponto de conformidade, de vontade de avançar e de melhorar. Provavelmente inventaria recursos contra o serviço da luz. As advertências, todavia, alcançavam-me silenciosas. Ele ia vendo e concluindo. A assistência de minha filha, os cuidados do irmão Andrade, as palestras de Guion e o devotamento de Bittencourt Sampaio transbordavam um amor que renova e eleva sem alarde. Ninguém me humilhava. Ao invés disso, de todos recebia incentivo à melhoria própria. Salutares modificações me alegravam, penetrando-me o coração sem ruído, sem alarde. Em razão de tudo isso, no dia imediato ao entendimento com Bittencourt, no grande santuário, trazia o espírito mergulhado em reflexões graves e profundas. Como receber companheiros para o trabalho se me sentia inapto e obscuro? No íntimo, pretendia absorver-me em preocupações esmagadoras, ganhar tempo aprendendo e servindo. No entanto, nos recessos da consciência perseverava a lembrança daquele ensinamento evangélico alusivo ao cego guiando cegos. Ele não queria ser o cego que guiaria cegos. Não deveria precipitar-me, convinha meditar em oração, suplicando ao Senhor acréscimo de visibilidade espiritual. Era inadiável o meu reajustamento antes de entregar-me a novas empresas. Ele queria suplicar a Deus que pudesse ter mais clareza nos seus pensamentos, maior lucidez nas suas decisões. E entendeu que se reajustar era inadiável para ele antes de se entregar a qualquer empreendimento de salvacionista, de socorro. Instituição renovadora. Nesse estado d'alma, recebi a visita intencional de Guion, que me asseverou não ignorar quanto me ocorria. Então, Guion intencionalmente foi lá e disse que estava a par de tudo quanto estava ocorrendo, esses pensamentos, esses sentimentos, essa situação. Atribuiu-me as dificuldades à transitória inadaptação à vida espiritual e aconselhou-me um curso rápido numa das escolas de iluminação existentes ali. Que maravilha ele poder contar com uma escola de iluminação para ajudá-lo a encontrar a si mesmo. E como eu lhe pedisse ajuda, explicou-me sorridente que encaminharia a solução do problema com o irmão Andrade, esclarecendo leal. Nesse serviço novo, Jacó, procure ser menino outra vez. Não guarde ideias preconcebidas. Esqueça o homem de negócios que foi. Ouvide a sua posição de comandante com subordinados e pessoas agradecidas à sua disposição. Chega sempre o momento em que nos cabe devolver ao Senhor as dádivas que nos empresta a título precário. Então era indispensável que ele deixasse de ser a pessoa que ele tinha sido na terra, que ele deixasse de se portar como aquele homem que ele foi, aquela pessoa que dispunha de um poder do dinheiro, poder da idade, o poder, enfim, tudo aquilo que ele construiu, ele deveria devolver à providência divina, porque aquilo era passado.
Ele nada mais era que um espírito que precisava aprender. De mente lavada e fresca, você aprenderá melhor o sentido da vida real. Saber recomeçar aqui é uma ciência agradável e, ao mesmo tempo, complexa. Não é uma coisa simples. Ouvi-lhe atentamente o conselho e, depois de breve combinação com a filha, fui conduzido pelo irmão Andrade a uma das dependências do mesmo templo que visitáramos na véspera. Algumas dezenas de espíritos ali se achavam em contato com os instrutores. Notei que as aulas iam animadas, todavia não se revestiam de caráter solene e por esse motivo tornava-se difícil destacar professores e aprendizes. Tudo simples e cordial. Primava o ambiente pela expressão acolhedora, dissertações graves em fraternidade envolvente. Andrade confiou-me a proteção do gabinete administrativo e afastou-se, depois de explicar que me dedicaria ao aprendizado de apenas algumas semanas, por ser detentor de certa bagagem de conhecimentos elevados recolhidos na esfera carnal, considerando-se que a maioria dos companheiros ali estacionados nas lições diuturnas disputavam por enquanto alguns recursos rudimentares da espiritualidade superior. Então Andrade se entendeu com os professores ali, com os instrutores, né? Se entendeu explicando que o irmão Jacó ficaria ali por algumas semanas, mas que já dispunha de um cabedal de conhecimentos bem expressivo e por isso não precisava fazer o curso inteiro. Informações úteis. Vendo-me a sós com o instrutor que me atendia, surpreendido, gravei suas palavras estimulantes e afáveis. Revelava-se sinceramente interessado em auxiliar-me. Conduzindo-me a extenso recinto da organização, falou-me alegre e franco. Você apreciará ensinamentos e valer-se-á das possibilidades da escola com a eficiência precisa em meio de espíritos que lhes são desconhecidos até agora. Em matéria de aprendizado iluminativo, as afeições terrestres nem sempre ajudam. Comumente perturbam, aliás. A conquista de luz interior demanda certa violência aos interesses do eu. Aqui ele vai explicando por que afeiçoados e parentes e amigos e conhecidos seriam até um elemento de perturbação para ele, porque a conquista da luz interior vai demandar, vai precisar de uma certa violência, uma certa contrariedade aos interesses do eu, do personalismo. E os parentes ou afins, por vezes, tocados de afeição exclusivista, provocam vibrações de piedade mal conduzida, de amor próprio ferido, de melindres desnecessários e ciúmes nocivos. Então, pessoas ali poderiam tomar partido dos interesses do irmão Jacó e falar coisas que perturbassem a necessidade que ele tinha de humildade e de refazimento, de se reinventar como espírito. Isto, na maior parte das ocorrências, envolve a alma numa redoma de perigosa ilusão, a proximidade com conhecidos ali, tal como se um material isolante nos afastasse do clima real da vida. Cada qual de nós é um problema particular na criação divina. Enfrentemos corajosamente os nossos enigmas. Se é preciso libertar das zonas inferiores o coração
para religá-lo aos planos mais elevados, tenhamos suficiente valor para fazê-lo, suficiente coragem. Vamos enfrentar as dificuldades, porque haverá dificuldades, mas é preciso ter coragem para fazê-lo. Em tarefa como a que vai iniciar, a demora da mente nas fórmulas mais respeitáveis de retenção pode ser ruinosa. Então, se a pessoa não se renovar, isso virá em prejuízo próprio. É necessário que a pessoa se esforce. Fitei o interlocutor esperançoso e contente, e talvez porque me observasse o juvenil anseio de aprender com proveito, bateu-me paternalmente nos ombros e rematou sorrindo. Seja feliz. Lembre-se de sua necessidade de transformação salutar e prossiga fortalecido e sereno. Daí a instantes, tomava lugar entre os assistentes. Nenhum conhecido, nenhum laço que me fizesse retomar mentalmente o passado. Soube, aliás, mais tarde, que esse característico da instituição é providencial. É de propósito que não haja conhecidos nas turmas, porque ele precisava se desligar da lembrança do homem que ele foi. Era esse o problema dele. Ele precisava tornar-se outra pessoa, renovar-se. Então, irmãos, hoje nós vamos parar por aqui, porque o tempo já está esgotado. Desejamos a todos que tenham muita paz, muita harmonia, que Jesus nos abençoe e que aceitem o nosso abraço fraterno.